In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no quarto domingo, encerrando o tempo do Advento. Já nesta semana que prepara o Santo Natal, aquele primeiro momento do Advento, isto é, até o terceiro domingo, um pouco depois, nós refletimos sobre a segunda vinda. Era a preparação para o retorno de Jesus. Mas a férias do dia 17 ao 24 exclusivo, e com o domingo que ele insiste, incide, isto é, o quarto domingo, isto é, hoje, este já é realmente de preparação para o Santo Natal. E os sinais estão todos aí, nós podemos ver, não é? No nosso altar. Está quase tudo pronto. Ainda tem algum detalhe, viram? Ainda tem algum detalhe para melhorar, mas já está quase tudo pronto. Grande e empenhativo o trabalho, sobretudo da Gleice, de montar o nosso presépio, lindo presépio de Natal. Um dia, uma missa explicarei tintim por tintim. Este ano com uma novidade. Uma das grandes novidades é Belém. Nós temos a cidadezinha de Belém no nosso presépio, que nós não tínhamos até hoje, né? A cidade de Belém. Então acrescentou-se mais um cenário, né? A cidade de Belém, a vila de Belém. Vejam, queridos, o que me impacta, o que me choca em toda a liturgia da palavra de hoje é justamente essa última que nós acabamos de ouvir, né? Toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne verá. De quando se fala isso? Quando? Já aconteceu? Terá sido o Santo Natal? Terá sido o tempo da pregação de Jesus? Terá sido o tempo da igreja, o milênio talvez, o grande milênio, que vai da conversão de Clovis, do Franco, até o início da grande tribulação, que é a Revolução Francesa. Enfim, agora. João Paulo II se ufanava. Veja, depois do Vaticano II, ele se ufanava. E de fato, e continuou depois, e ainda cresce hoje. Nunca como então a igreja tinha feito tantos acordos como ela tem com as nações. A associação da igreja é maior do que da ONU. Maior do que da ONU. A associação da igreja é maior do que da ONU. A associação das nações com a igreja é maior do que da ONU. Então, nunca como hoje, realmente, a presença, a voz, a embaixada da igreja chegou a tantas nações, a tantos países, cobrindo a terra inteira, o mundo todo. Quando, afinal, se realiza esta palavra que nós ouvimos hoje, toda a carne verá a salvação de Deus. Quando se realiza isto? Queridos, viram como é solene o início do Evangelho de hoje? Né? Vai citando todos os grandes, os poderosos do mundo, né? Daquela época, e da igreja, né? Anás, Caifás, os príncipes, os sacerdotes, vai citando tudo, situando bem tudo aquilo. De fato, já fazia mais de um século, cerca de 130 anos, que Israel não conhecia mais profeta nenhum. O último foi o Abacuque, né? Não conhecia mais profeta nenhum. Mais de um século sem que aparecesse profeta em Israel. Né?
Por isso, quando se anuncia que a palavra de Deus se manifestou no deserto, a palavra de Deus. Aí se cerca essa manifestação desses dados solenes. Eu lembro que no Santo Natal, daqui a 2, 3 dias, né? Acho que é antes do Evangelho, sim, antes do Evangelho, o diácono, no caso aqui seria eu, canta também toda a situação para o nascimento, situa, isso é, no tempo, no espaço, situa o nascimento de Jesus. É um canto solene muito bonito que eu estou preparando. Então, hoje lembrei aquilo por causa do início do Evangelho. É a palavra de Deus que nasce. É a palavra de Deus que nasce. Se formou no seio da Virgem e nasce entre os homens. Nasce entre os homens. Então, sim, queridos, aparece o precursor. João o Batista sai a pregar, sai a batizar, um batismo de arrependimento. Eu estou para dizer, queridos, que, na verdade, o mistério dessa carne que aparece a todos os homens é algo que se dá ao longo de toda a história, de toda esta longa história da humanidade, de toda essa longa história. Mas o grande e final capítulo, a sua grande e final realização, a sua efetivação mesmo, se dará, não se dá na primeira vinda, se dará na segunda vinda. Desculpa, mas eu volto ao nosso tema. Aí então sim, toda a carne verá o Salvador de Deus. Aí não tem como escapar. Aí todos verão o Salvador de Deus. Só então todos verão o Salvador de Deus. Só então. Até agora, tantos se recusam a ouvir a pregação da igreja, o testemunho dos seus mártires, o testemunho dos seus santos, o testemunho dos seus milagres, o testemunho da sua caridade, o testemunho da sua pregação. Tantos existem, nações inteiras, povos inteiros resistem. E em vez de novos povos a acolherem o Evangelho, antigas civilizações católicas abandonam o Evangelho, traem o Evangelho. E para dizer o cúmulo, aqueles mesmos que sequer deviam ser julgados, não é assim que diz São Paulo? Nem eles mesmos se julgam. Aqueles mesmos que deviam, sequer eles poder ser julgados, esses meus ministros, aqueles que deviam ser tidos por ministros, a contra-igreja, estou falando agora da contra-igreja, sequer ela realmente deixa manifestar-se no mundo a palavra de Deus e deixa os homens verem a salvação que vem de Deus na sua própria carne, na própria carne da contra-igreja. Não se pode mais ver. Para mim, realmente é um sinal imenso disso. De um lado, claro, tudo aquilo que o Jorge Mário Bergoglio faz no Vaticano, destruindo a igreja, está para ir ao presídio, abrir lá a primeira porta santa para o ano santo da redenção, no ano que vem, está ele para ir lá. O escândalo não é só lá. Temos em toda parte. No coração de que católico ainda não vibra indignado os acordes daquela cerimônia de entrega
de um dos maiores símbolos da cristandade, que é justamente a Catedral de Notre-Dame de Paris, entregue à maçonaria. Entregue à maçonaria. É tremendo, terrível, terrível, terrível. Então, sim, mas esta semana, e mais de uma vez, Bergoglio telefonando para Biden, convidando ele para vir ao Vaticano ainda antes do fim do mandato e elogiando ele pelos esforços de paz. Isso é o cúmulo da ironia. Né? Eles estão esbofeteando-nos na face. Né? Estão nos esbofeteando na face. Tanto se lhes importa a vida dos nossos jovens, das nossas crianças, das nossas mulheres, que morrem aos milhares e aos milhões sob as suas armas. Tanto se lhes faz, tanto se lhes dá, tanto se lhes dá. O objetivo é aquele, é o único que lhes interessa, a entronização do anticristo. E se dará no próximo ano, com toda certeza, se dará no próximo ano. Podem contar com isso. Isso é certo, hein? Vai ser no ano que vem. Então, é só para isso que eles labutam e trabalham, se reúnem e se conjuram e fazem tudo o que fazem, tudo o que fazem. Eu tenho os 2 pés atrás do governo, do segundo mandato de Trump, tenho os 2 pés atrás quando eu olho toda aquela corja de gente que ele chamou ao redor de si, a começar por Elon Musk, começar por ele. Fico com os 2 pés atrás, 2 pés atrás. Então, queridos, sim, essa é a realidade que nos cerca. Esses são os grandes deste mundo, que estão fazendo a história hoje. São esses aí. São esses os grandes. É Putin, é Biden, Trump, Bergoglio, o arcebispo lá de Paris, os nossos bispos, o meu aqui, revestido agora das insígnias cardinalistas. Ele está tão feliz. Nunca vi um homem tão feliz na minha vida quanto esse miserável, pobre homem. Nunca vi. E assim, esses outros novos cardeais. Nunca vi. Então, são aí os nomes de todos. Eu diria que hoje está presente, claro que um ou outro não, mas hoje já está presente na cabeça do mundo, na chefia religiosa e civil do mundo, todos aqueles grandes que devem apoiar o anticristo, viram? Um ou outro ainda terá que ser descartado e substituído, mas poucos, a grande maioria já está aí. Agora, Trudeau que está tremendo, né? Então, aí, assim como Macron também, né? Olaf Scholz também, Então, mas, sim, esses serão substituídos por outros grandes apoiadores, com certeza, do antigo. Estão aí os grandes nomes todos, já estão todos os grandes nomes aí, civis e religiosos, todos eles. Esta carne humana, que é a nossa fragilidade, que é a nossa debilidade diante de todos os fatos, diante de todos os acontecimentos que vivemos e que vivenciaremos em breve, queridos. Esta carne vai precisar do Salvador. Vamos precisar do Salvador. A coisa virá de tal forma que no meio dessa multidão toda surgirá um grupo, um pequeno resto que gritará pelo Salvador. Gritará pelo Salvador. Assim como São Paulo se faz na epístola de hoje, assim também eles se farão. Aqueles que vão gritar e esperar somente em Jesus a salvação.
E é nesse pequeno grupo, nós queremos estar nesse pequeno grupo. Esse pequeno grupo que é a igreja, a única verdadeira igreja católica, é nesse pequeno grupo que repousa toda a esperança de toda a carne, de toda a fraqueza humana, de que possa receber o Salvador, a Jesus, não como juiz, castigador, não, mas como Salvador, como Redentor, como aquele que vem derramando a abundância do Espírito Santo para a renovação da face da terra, novo céu e nova terra, capacitando a nossa carne a ver a salvação de Deus. Os nossos olhos verão a salvação de Deus. Os nossos olhos verão a salvação de Deus. A nossa carne, a nossa própria carne. Aí então se realizará o auspício deste Evangelho, o último auspício deste Evangelho. Os homens crerão na palavra, os homens serão grandes para receber a salvação, os homens serão precursores uns para os outros do anúncio da brevidade em que Deus nos alcançará a redenção. Os homens serão aqueles que, tendo passado por qualquer julgamento, se fazem aqueles que guardam a esperança, que guardam a chama da fé, que guardam a caridade, que guardam, sobretudo, aguardam o retorno do Senhor, para que toda a carne possa vê-lo, todo olho possa ver o rosto amável, bondoso, misericordioso de Jesus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.